Acho que a aula passada eu ainda não coloquei no YouTube, passei para vocês, mas eu vou, quando terminar aqui, eu coloco depois as duas. Certo? Como sempre, qualquer dúvida, é só abrir o microfone e perguntar. Vocês veem minha tela? Sim. Ah, pronto, tá certo. Então, vamos lá, deixa eu ver onde foi que eu parei. Certo, então a gente já falou bastante sobre as reações de eliminação. A gente focou mais na reação E2, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre E1. Então, de forma semelhante à substituição nucleofílica, a eliminação unimolecular, ela recebe esse nome porque o estado responsável pela velocidade da reação, o estado determinante da velocidade da reação, depende de uma única espécie, por isso, unimolecular, certo? E também, assim como o SN1, eu preciso que haja a formação inicial de um carbocátion. Então, eu tenho a dissolução do meu aleto ou de um grupo abandonador ligado a um carbono terciário, e essa formação do carbocátion é a etapa que determina a velocidade de reação, certo? Essa etapa é bem lenta. Assim que o carbocátion é formado, ele rapidamente vai reagir. Se ele reagir com um nucleófilo, se o ataque for nucleofílico, eu vou ter uma substituição, então sai o cloro, entra a hidroxila, a partir de um aleto eu formo um álcool, e se essa reação, se a água atuar, em vez de atuar como nucleófilo, atuar como base, eu vou ter uma reação de eliminação, certo? Como a gente já viu até aqui, o que é expresso aqui desses dois produtos, se eu tenho uma base fraca, como é o caso da água, vai favorecer a reação de substituição. Então, nesse caso aqui, se eu tentar fazer uma reação de eliminação usando a base, usando como base a água, eu vou ter quase nada do produto de eliminação, certo? Então, base fraca, eu tenho muito mais substituição do que eliminação. Então, o mecanismo é aquele que a gente já conhece, certo? Saída do grupo abandonador, levando consigo o par de elétrons da ligação sigma, etapa lenta, que demanda mais energia, forma um carbocátion, e esse carbocátion, a partir desse carbocátion, vai acontecer o ataque da base, a retirada do hidrogênio. Então, tem o carbono vizinho ao carbocátion, eu tenho a perda de um hidrogênio, ataque da base e a formação da ligação dupla, certo? Lembrem-se, qualquer intermediário reativo que vocês forem trabalhar, quando vocês forem estudar carbânions, radicais, vocês vão ver que a formação desse intermediário é a etapa que determina a velocidade de reação. Ela sempre vai ser a mais lenta. Depois que o intermediário reativo é formado, ele rapidamente reage, seja por um mecanismo ou por outro, ele rapidamente vai reagir, certo? Então, quando a água atua como base, ela desprotona o hidrogênio, o carbono adjacente e forma uma dupla ligação, certo? Se esse ataque acontece com a água atuando como nucleófilo, eu tenho o produto de substituição que posteriormente é desprotonado. Então, o mecanismo de SN1 e de E1 vão competir. Quando eu tenho aletos terciários, eu vou ter uma competição entre SN1 e E1. E aí, como a gente já viu até aqui, a depender das condições da reação, eu favoreço um mecanismo ou outro, certo? O diagrama de energia livre, né? A coordenada da reação é da forma como a gente espera. A formação do carbocátion, um estrado de transição, onde eu tenho a saída parcial do grupo abandonador, é o que demanda mais energia. Então, a energia de ativação vai ser maior para a formação do carbocátion. Depois do carbocátion formado, eu tenho uma variação de energia pequena para atingir o estado de transição que vai levar ao produto final dessa reação, certo? Então,
alta energia de ativação, a alta energia necessária para que o grupo abandonador saia e eu tenha a formação do carbocátion. Depois ela acontece bem mais rapidamente. Então, etapa lenta, formação do carbocátion. Eu acho que isso aqui vocês vão lembrar facilmente, porque os dois mecanismos, tanto o SN1 como o E1, tem essa mesma característica, né? Então, e aí, no caso de E1, se eu tenho também um solvente polar, ele vai ajudar a saída do grupo abandonador, formação do carbocátion, né? Aqui eu tenho o carbocátion terciário, mais estável, e um cloreto, o íon cloreto sai levando consigo o par de hidrogênio, par de elétrons, né, da ligação. Esses íons vão ser solvatados, se a reação acontece em água, a água tanto solvata o carbocátion como vai solvatar o cloreto. E aí a segunda etapa de reação, o segundo estado de transição dessa reação é aquele que demanda menos energia, então ele é bem mais rápido, né? A energia de ativação é bem menor. O ataque da base acontece ao hidrogênio adjacente e eu tenho a formação da dupla ligação, a saída de hidrônio e cloreto, né? Segunda etapa, ataque da base e formação da dupla ligação. Lembrando que, como aqui essa reação, a água está atuando como base, ela é uma base fraca, então isso não favorece a formação de produto de eliminação, como a gente vai ver mais à frente. A molécula de água remove um dos hidrogênios, eu tenho a formação do hidrônio, um par de elétrons se desloca da ligação sigma aqui para formar uma ligação pi entre os dois átomos de carbono aqui. A gente viu que a reação de eliminação ela pode acontecer tanto em meio básico como em meio ácido, certo? A gente vai ver agora como é que é essa formação de um alceno através da catálise ácida. Então, se eu tenho um ácido concentrado e altas temperaturas, eu posso protonar essa hidroxila, a hidroxila sai como água, sai como uma molécula de água, e aí a base conjugada do ácido captura um hidrogênio e eu tenho a formação do alceno. Então, no final, eu tenho a saída de uma molécula de água, a produção de um alceno. Para um álcool primário, eu preciso de um ácido concentrado e de uma temperatura bem alta, certo? De novo, eu vou ter competição entre substituição e eliminação. Aí eu vou ter que escolher bem o meu álcool, o meu ácido. Normalmente a gente usa um ácido grande, volumoso, né? Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, a alta temperatura, e aí eu formo, a partir do etanol, eu formo o gás eteno. Certo? Então, a reação de eliminação ela pode acontecer tanto em ácido concentrado como em meio básico. Eu consigo fazer essa mesma reação para um álcool secundário em condições mais brandas, certo? O ácido fosfórico menos concentrado e uma temperatura um pouco mais baixa, e ainda assim eu consigo formar o alceno. Para álcools terciários, a reação vai proceder de forma bem mais fácil com o mecanismo de E1, e aí eu consigo fazer uma temperatura bem mais baixa, né? Uma diferença de quase 100 graus aqui. Então, ácido sulfúrico diluído a 20%, uma temperatura de 85 graus. A partir do teste butanol, eu consigo formar o 2-metilpropeno. Então, a gente já vê que o mecanismo de E1 ele é bem mais, ele requer bem mais, aliás, desculpem, o mecanismo de E2 requer bem mais energia do que o mecanismo de E1. As reações de eliminação, o álcool terciário reage mais facilmente que o secundário, que reage mais facilmente que o primário. Em meio ácido, né? E aí a gente vê desidratação de álcools secundários e terciários, principalmente do álcool terciário, vai acontecer pelo mecanismo de E1 que a gente vem estudando. Então, em meio ácido, a hidroxila vai ser protonada,
certo? A hidroxila é um péssimo, é um mau grupo abandonador. Ela neutra, né? Ela sem carga, ela não é um bom grupo abandonador. Quando eu protono essa hidroxila, aí ela vai sair como uma molécula de água e ela se torna um grupo abandonador muito bom. Quando eu tenho essa hidroxila ligada a um carbono terciário, a um álcool terciário, a saída eu tenho agora um bom grupo abandonador, com a saída de uma molécula de água neutra, e tenho um carbono que forma um carbocátion mais estável. Então, a saída dessa molécula de água é favorecida, sai uma molécula de água, forma um carbocátion terciário, e esse carbocátion terciário vai poder reagir a seguir. Dependendo das condições, ele reage por substituição ou por eliminação. Então, se eu faço uma reação de eliminação, agora a molécula de água ou a base, se eu fizer em meio básico, vai abstrair o próton adjacente, a ligação sigma, o par de elétrons da ligação sigma migra para formar a ligação pi carbono-carbono, e eu tenho a formação do 2-metilpropeno e a saída do hidrônio. Certo? Então, álcoois terciários vão reagir muito mais facilmente por substituição por conta do mecanismo de E1. A estereoquímica das reações E1 ela vai ser semelhante a E2, certo? Eu vou levar em consideração impedimento estérico, estabilidade, né? Qual é o isômero formado que é mais estável, e o controle cinético também, qual é aquele que se forma mais rapidamente. Então, E1, ela pode ser regioseletiva com a formação de um alceno trissubstituído ou dissubstituído. Então, régio vem de posição, né? A posição que a dupla ligação vai ocupar. Ou ela pode ser estereosseletiva, quando eu considero estereoisômeros, né? Uma reação de eliminação, formando uma dupla ligação interna, pode gerar um alceno E, ou trans, ou um alceno Z, ou cis, certo? Então, eu tenho dois controles aqui. E os dois são determinados pela estabilidade do produto, pela energia do estado de transição, e aí eu vou ter que determinar se é controle cinético, se é controle termodinâmico, como é que eu modifico as características da reação, os parâmetros reacionais, para conseguir mais de um ou de outro isômero. Beleza? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. É bem parecido com substituição, né? É bem parecido com substituição e a diferença é o que você coloca na reação. Assim, quando você... um mesmo par reacional de nucleófilo e de substrato podem gerar produtos diferentes a depender dos parâmetros que eu coloco naquela reação. Então, se eu tenho um substrato que reage muito bem por SN2, por exemplo, com a base diluída, e com o nucleófilo, no caso, né, uma base diluída, e a baixa temperatura, ela pode reagir por E2 mais facilmente se eu aumentar a concentração da base e aumentar a temperatura. Então, eu vou modulando a reação para obter aquele produto que é de meu interesse, sabe? Deixa eu voltar aqui. Então, como é que eu determino a estereoseletividade de uma reação, certo? Então, vejam aqui, eu tenho um álcool secundário, um anel benzênico de um lado, né, um radical fenílico aqui desse lado, e o meu metileno aqui ligado ao carbono carbinólico. Então, vejam, a primeira coisa que eu observo nessa reação, desse lado aqui do anel benzênico, eu não tenho como eliminar desse lado, eu não tenho como formar uma dupla ligação desse lado, porque eu quebraria a aromaticidade, certo? Então, a reação não vai acontecer, eu não tenho possibilidade de formar diferentes regioisômeros, certo? A dupla ligação não pode formar desse lado, vai ter que formar desse lado. Então, essa reação vai acontecer regio especificamente, a dupla ligação vai ser formada nessa posição, e aí
dependendo das condições que eu oferecer, ela vai ser estereosseletiva. Ou não, né? Eu tenho que determinar isso a partir da reação. Então, se eu uso o ácido sulfúrico, ele vai protonar a hidroxila, vai formar um bom grupo abandonador com a molécula de água, e o bisulfato formado, a base conjugada desse ácido, desprotona o carbono adjacente e forma a dupla ligação. Nesse caso aqui, o isômero E, que é o mais estável, termodinamicamente mais estável, é formado em maior quantidade. Certo? Então, protonou, o ácido protona a hidroxila, essa hidroxila sai, eu tenho a formação de um carbocátion secundário, fenílico, né, com uma benzílico, aliás, com um anel benzênico aqui do lado, e aí eu vou formar o isômero E ou o isômero Z, certo? Essa formação, ela vai depender da geometria da conformação que vai ser atacada, certo? Então, aquela conformação que é mais estável, geralmente vai gerar o produto em maior quantidade. Se eu considerar controle somente termodinâmico, certo? Então, eu tenho aqui um estado de transição. Eu tenho a possibilidade de formar dois estados de transição, certo? Um estado de transição onde os dois grupos maiores estão em lados opostos, certo? Eu tenho um grupo metil e um grupo fenil aqui. Então, eles estão em lados opostos. E eu tenho um estado de transição onde eles estão do mesmo lado, no mesmo plano, certo? Aquele estado de transição onde os dois grupos mais volumosos estão no mesmo plano é de maior energia. Ele apresenta maior energia. Então, se ele apresenta maior energia, ele apresenta maior energia de ativação, e aí eu preciso fornecer uma maior quantidade de energia para que moléculas atinjam esse estado, certo? Assim, essa reação ela vai proceder para formar o produto que é mais estável, que tem menor energia. Se esse estado de transição tem mais baixa energia do que esse, ele vai ser atingido em maior quantidade, e aí, a partir desse estado de transição, o isômero E vai ser formado. Ele é formado mais rapidamente e o isômero Z é formado mais lentamente. Se esse aqui é formado mais rapidamente, então ele vai formar em maior quantidade. Certo? Então, quando eu vejo, por exemplo, a formação de um isômero E em maior quantidade, em bem maior quantidade, quando eu não forneço quando eu não modifico nenhum parâmetro reacional que favoreça a formação do cis, é muito fácil de observar isso em termos energéticos, né? Aquele estado de transição que requer menor energia tende a formar o produto em maior proporção. Aqui eu tenho um grupo, um anel benzênico desse lado e um grupo metílico desse lado, certo? Uma metila desse lado. Se eu tivesse dois anéis aromáticos, um desse lado e outro desse lado, eu teria ainda mais impedimento estérico, certo? Isso aqui seria ainda mais impedido. Deixa eu desenhar aqui só para vocês terem uma ideia. Então, imaginem que eu tenho uma ligação simples e eu tenho a possibilidade de formar um estado de transição assim. Opa. Tenho dois estados de transição possíveis, certo? Quando eu tenho grupos pequenos, ainda assim o isômero trans vai ser favorecido. Mas imagine que eu tenho um substituinte grande. Por exemplo, eu tenho um substituinte aqui isobutílico de um lado. Vocês conseguem enxergar? Esse estado de transição aqui. Opa. Aqui. Esse estado de transição aqui, ele é bem mais estável do que o cis. Certo? Eu tenho muito mais impedimento entre dois grupos grandes do mesmo lado do que eu teria com os grupos afastados entre si, certo?
Então, por isso, a tendência de formar o isômero trans, sobretudo quando os substituintes são grandes. Se eu tiver trabalhando com a formação do buteno, por exemplo, do 2-buteno, eu posso ter ainda vou ter uma maior proporção de isômero trans, mas ela não vai ser tão grande assim, 95 para 5. Beleza? Então, menor energia, estado de transição de menor energia é favorecido e leva à formação do produto em maior quantidade, geralmente. E aí a gente já tem falado um pouco sobre isso, certo? Tanto por reações bimoleculares como unimoleculares, eu tenho competição entre substituição e eliminação, a depender das condições que eu coloco na minha reação. Então, a gente está trabalhando com nucleofilicidade e com basicidade. Todo nucleófilo pode ser uma base. Toda base pode ser um nucleófilo, certo? Isso vai depender das condições. E eu tenho compostos que têm características mais nucleofílicas e outros que têm características mais básicas, certo? Reações de substituição, elas vão sempre competir com a eliminação e, como a gente já viu, diferentes fatores favorecem uma situação ou outra. Então, vocês têm que lembrar, quando eu falo que um composto é nucleofílico, eu estou dizendo que ele ataca o carbono, o centro carregado positivamente. Quando eu falo que ele é básico, ele ataca o hidrogênio. Básico no sentido de bronze de Lord, certo? De ácidos e bases de bronze de Lord. Então, o nucleófilo, quando um composto atua como nucleófilo, ele forma o produto de substituição. Quando ele atua como base, ele forma o produto de eliminação. Uma das coisas, acho que eu não costumo falar, deixa eu mostrar aqui. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, quando eu tenho uma carbonila, e eu quero formar um enol. Quero fazer a reação dessa carbonila e formar um enol. Opa. Para formar esse enol, deixa eu representar aqui o hidrogênio. Para formar esse enol, eu preciso que um composto atue como base para desprotonar esse hidrogênio alfa. E aí, essa dupla ligação vem para cá e eu formo esse enol para reagir na sequência, certo? O que é que a gente costuma fazer para fazer essa reação de enolização? A gente usa uma base volumosa. É muito comum a gente usar para desprotonar, usar no laboratório reações com N-butil-lítio, por exemplo. Acho que eu até já devo ter mostrado para vocês. Quando eu uso o N-butil-lítio, eu vou ter uma competição entre uma reação de desprotonação desse hidrogênio ligado ao carbono alfa e uma adição à carbonila. Então, eu posso tanto adicionar essa carbonila, eu tenho a competição entre a adição a essa carbonila, e eu tenho a possibilidade do ataque o hidrogênio, certo? Então, se eu uso o N-butil-lítio nessa reação, eu vou ter tanto a formação do produto de adição à carbonila, como eu vou ter a desprotonação. Eu tenho uma competição, eu vou gerar produtos que eu não tenho interesse, certo? Então, o que é que a gente costuma fazer no laboratório? Geralmente, a gente usa uma base mais volumosa. Então, eu uso diisopropil
Em vez de usar o N-butil-lítio, eu uso isopropilamideto de lítio. E aí, essa base aqui, esse composto aqui, ele tem um caráter muito mais básico do que nucleofílico, porque ele é mais volumoso. E aí, esse ataque nessa posição aqui, de adição à carbonila, não acontece. Só vai acontecer a desprotonação. Ele só vai atuar como base. Por isso que eu digo para vocês que é tão importante a gente conhecer a nossa reação para saber qual reagente que a gente vai usar. Então, apesar de em algumas reações eu usar o N-butil-lítio como base, nessa daqui não é tão interessante. Certo? Então, vamos lá. Nessa competição entre substituição e eliminação. Eu tenho um substrato primário, vai ser favorecido por atuação de uma base mais forte, a reação de SN2. Certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um haleto primário, e eu vou usar o etóxido em etanol, haleto primário, eu tenho majoritariamente a formação do produto de substituição e um pouquinho de eliminação. Certo? Esse carbono aqui, ele, por ser primário, ele está desimpedido, então a entrada do etóxido é favorecida. Eu consigo adicionar aqui, substituir o átomo de bromo. Eu tenho um pouquinho da formação do produto de eliminação, mas ele é o minoritário, né? Ele é formado em menor quantidade. Se eu tenho um substrato secundário e eu uso a mesma base, uma base forte, eu passo a formar mais do produto de substituição. Ou do produto de eliminação do que do produto de substituição. Certo? Um substrato secundário mais impedido, então fica mais difícil atacar esse carbono aqui, porque ele tem os dois grupos ligados a ele, do que atacar o hidrogênio que está aqui mais desimpedido. E aí eu formo mais do produto de eliminação. Certo? A combinação dos dois, do cis e do trans, leva à formação dos produtos majoritários. No substrato terciário, eu tenho primeiro a formação do carbocátion, só que o ataque a esse carbocátion, ainda assim, é desfavorecido para a substituição, porque o carbocátion está rodeado daqueles grupos ligados a ele, certo? Então, a eliminação é bem favorecida. Se eu uso o mesmo haleto, só que agora ligado a um carbono, formando um haleto terciário, eu tenho muito mais do produto de eliminação do que do produto de substituição. Beleza? Então, se eu tenho bases fortes, eu vou, a depender do substrato, eu posso favorecer mais SN ou mais E, certo? O nucleófilo, o volume do nucleófilo também é importante. Quando eu tenho um nucleófilo pequeno, ele tem maior acesso ao carbono, certo? Ao átomo de carbono. Quando eu tenho um nucleófilo grande, é mais fácil para ele atacar o hidrogênio. Então, um nucleófilo pequeno, o etóxido, com o substrato primário, leva praticamente só a formação do produto de substituição. Certo? Tanto o nucleófilo, tanto o substrato é acessível por ser primário, como a base tem maior acesso por ser pequena. Então, eu formo muito mais do produto de substituição. Uma base impedida, uma base grande, volumosa, tércio-butóxido, mesmo num substrato primário, vai levar mais à formação do produto de eliminação. Certo? Ela é grande, ela tem muito mais facilidade em acessar o hidrogênio, em atuar como base, do que em atacar o carbono e atuar como nucleófilo. Então, veja, o mesmo substrato, variei o volume da base, o tamanho da base, formei mais substituição, produto de substituição ou produto de eliminação. Lembrem assim, bases pequenas têm maior facilidade de atacar o carbono. Bases grandes têm maior facilidade de atacar o hidrogênio. E aí a gente leva em consideração outro fator que não foi abordado até aqui, a diferença entre basicidade e polarizabilidade.
certo? Então, um composto que é mais básico, ele vai atuar mais como numa reação de eliminação. Um composto que é mais nucleofílico, mais polarizável nesse caso aqui, ele atua mais como produto gerando o produto de substituição. Então eu tenho aqui uma base fraca. Por que ela é fraca? Porque ela, por conta dessa dupla ligação aqui, esse carboxilato, ele é estabilizado por ressonância, certo? Ele é polarizável. Ele é estabilizado por ressonância. Então ele é uma base mais fraca, mais estável, certo? E aí ele atua muito mais por substituição do que praticamente não há eliminação nesse caso, certo? Quando eu tenho uma base forte, pequena e não polarizável, não tenho estabilização por ressonância, ela vai atuar mais para gerar o produto de eliminação. Certo? Por isso que é tão importante a escolha dos reagentes quando a gente vai fazer uma reação, vai fazer uma síntese, mesmo, principalmente quando essa síntese é composta de várias etapas. Porque, por exemplo, digamos que o meu produto final de interesse fosse esse aqui, certo? Se eu fizer essa reação e eu tiver essas proporções, eu vou ter um rendimento de 20%. Mas digamos que esse aqui seja um intermediário e eu queira formar ele para usá-lo em outra síntese, em outra etapa sintética. Esse rendimento de 20% vai levar o rendimento reacional total lá para baixo. Digamos que eu tivesse... Deixa eu mostrar aqui para vocês um cálculo bem simples. Digamos que eu tenho uma reação, uma síntese em 5 etapas, certo? E 4 delas têm um rendimento de 90%. Então, eu tenho 90% vezes 90%. Então, se eu fizer 2 reações, eu vou ter um rendimento de 81% global. Se eu fizer 3, vai para 72,9%. Se eu fizer 4, vai para 65,6%, certo? Então, 4 etapas geram um rendimento de 65%, que é bom. É um rendimento bom para esse número de etapas. Mas se uma delas tiver um rendimento de 20%, como foi o caso que eu mostrei aqui, o rendimento global cai para 13%. Certo? Então, por isso que a escolha dos reagentes que a gente vai trabalhar é tão importante. Se eu quero que a minha síntese seja útil, ela não pode gerar um rendimento tão baixo, porque fica uma síntese muito cara, que requer muitas etapas de purificação. Então, a gente precisa pensar sempre em escolher as melhores condições para obter aquele produto de interesse. Bom, e a gente já viu que aletos terciários reagem bastante por mecanismos unimoleculares, certo? Então, vamos ver como é essa competição entre substituição e eliminações. A gente já viu um pouco. Se eu tiver uma base forte, a saída desse aleto gerando o carbocátion ainda torna difícil o acesso. Eu tenho uma base forte, é muito mais fácil ela desprotonar, ela arrancar um próton daqui e formar o produto de eliminação. Então, base forte, concentrada, principalmente quando ela é concentrada, gera produto de eliminação. Quando eu tenho uma base mais fraca, certo? Quando eu tenho uma base mais fraca, eu levo a maior quantidade do produto de substituição, certo? Quanto mais nucleofílico for um composto, mais eu vou ter produto de substituição. Quanto mais básico ele for, mais eu vou ter do produto de eliminação. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, então eu tenho, como resumo do que a gente viu até aqui, considerando o grupo abandonador ligado a carbonos primários, secundários ou terciários, a gente vai ver que os primários, principalmente os primários, eles vão reagir quase que exclusivamente por mecanismos bimoleculares, certo? SN2 e E2. O secundário, a depender do restante da estrutura, ele pode formar um pouco de mecanismo unimolecular e um pouco de mecanismo bimolecular, certo? Mas, via de regra, se ele for desimpedido, se esses substituintes forem pequenos, ele reage também
bastante pelos mecanismos bimoleculares. Por SN2, se eu tiver uma base desimpedida, eu vou ter mecanismos de substituição. Se eu tiver uma base mais impedida, mas mais volumosa, eu vou ter mecanismo de eliminação. Em aletos secundários, para que ele reaja por substituição, normalmente eu preciso de bases fracas, e quando eu tenho bases mais fortes, eu vou gerar o mecanismo de eliminação, o produto de eliminação. No caso de aletos terciários, eu vou ter majoritariamente eliminação, a depender das condições que eu colocar. Eu absolutamente não tenho substituição bimolecular, certo? Não tem reação de substituição bimolecular. Então, eu vou ter ou substituição e eliminação unimolecular ou um pouco de bimolecular. Então, quando eu tenho solvólise, quando o solvente favorece a formação do carbocátion, que é bastante comum, eu tenho mecanismos unimoleculares. Quando eu tenho uma base forte, base pequena, forte, eu favoreço a formação do produto de eliminação por E2. Beleza? Então, quando eu me proponho a fazer uma síntese e eu quero fazer um álcool a partir de um aleto, por exemplo, eu vou ter que escolher as condições que favoreçam um mecanismo de substituição. Se eu quero formar um alceno, eu vou tentar observar o que é que favorece a saída, né, o mecanismo de eliminação. E aqui é só o sumário do que a gente viu até aqui. Então, a gente tem, para aletos primários, eu não tenho substituição, praticamente. Secundários, eu tenho... Aliás, para aletos primários, eu não tenho substituição unimolecular, SN1, e eu tenho SN2 bem rápida. Para secundários, eu praticamente não tenho SN1, dependendo do tamanho, do volume desse grupo aqui, pode ser que eu tenha, mas geralmente não tem tanto. SN2 ainda vai ser o principal mecanismo. Para esse mesmo aleto, se eu tiver bases estericamente impedidas, bases fortes estericamente impedidas, eu posso formar também o alceno, né? Formar também produtos de eliminação. Para aletos mais substituídos, aletos secundários, eu vou ter um pouco de SN1, se possível, solvólise, né? Se eu tiver, dependendo do solvente que eu usar, eu ainda vou ter SN2, mas aí eu já começo a ter um pouco de eliminação, e se eu usar uma base forte, vou ter ainda mais eliminação. Quando eu tenho um aleto terciário, ele não reage mais por SN2, se reagir por substituição, vai ser somente por SN1, e é favorecido quando eu tenho bases mais fracas, certo? Quando eu faço a reação, quando a reação acontece com o próprio solvente, geralmente ela acontece por SN1. Quando essa reação acontece com bases mais fortes, eu promovo a reação de eliminação por E2, certo? E aí, em aletos terciários, eu sempre vou ter essa competição, SN1, E1. Beleza? Acho que eu coloquei aqui uns destaques, mas eu já falei. Bom, então, para reações de eliminação, é isso que a gente tem. Então, eu tenho 4 mecanismos possíveis, né? Substituição, que a gente estudou aqui. Substituição uni ou bimolecular, eliminação uni ou bimolecular, certo? A depender da natureza do substrato, da natureza do nucleófilo da base. E isso, quando eu falo natureza, eu estou levando em consideração a força, o tamanho, a concentração, a depender da temperatura, do solvente usado, tudo isso influencia no mecanismo reacional que a gente vai observar. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Professor, tem como uma reação de eliminação pegar um alceno e transformar em um alcino ou não?
Com a ligação dupla transformar em tripla ou não? Não, por esses mecanismos que a gente viu até aqui, não. Tem reações que você faz para transformar. Você pode transformar um alceno no alcino, mas não do jeito que a gente viu aqui. Normalmente você tem que funcionalizar esse alceno e depois fazer uma nova reação de eliminação. Você faz com alguns reagentes de boro, mas do jeito que a gente vê aqui, não. E tem um tipo de intermediário reativo que eu acredito que vocês não vão estudar só se forem estudar orgânica avançada, que é o benzino, que é o anel benzênico com uma tripla. É um intermediário bem, assim, para o nível que a gente está estudando aqui, bem incomum. Deixa eu mostrar aqui. Que seria esse cidadão aqui, certo? Então eu transformo uma das... E aqui eu quebro a aromaticidade, né? Eu preciso de muita energia porque eu diminuo a estabilização por ressonância. Então eu transformo um anel benzênico, uma das duplas ligações em uma tripla. Mas é um mecanismo bem mais refinado do que essa eliminação que a gente está acostumado a ver aqui. Beleza? Mais dúvidas? Que aí é uma reação, não é bem uma reação de eliminação, é uma reação de oxidação, né? Mas o mecanismo vai por essa linha. Mais dúvidas? Mais perguntas? Do mecanismo, das aplicações, dos substratos, dos nucleófilos? Não? Tá, deixa eu parar aqui a gravação, então.